eu venho falando isso há muito tempo sobre alguns desvios que a Umbanda acabou sofrendo ao longo da jornada, mas a gente esquece que essas coisas existem, perduram, e o negacionismo não vai ajudar a melhorar de maneira nenhuma, né? E quando se fala isso, muita gente se ofende. Isso só dá forças para dizer que é verdade, tá? Então, quando incomoda os irmãos, é porque alguma coisa está acontecendo nessa questão. Umbanda, né? E eu falo e sempre afirmei, quem acompanha aqui é testemunha de que eu sempre falo que a Umbanda tem se afastado cada vez mais da sua origem, tem se afastado cada vez mais da sua missão, que é de amparo, que é de acolhimento, e muito mais do que isso, é amparar o humilde, elevar os humilhados, como diz os pretos velhos. E a Umbanda tem se afastado disso. A elitização da Umbanda, e aí eu sei que a gente vai se ofender agora, mas o embranquecimento da Umbanda, que isso não é de agora, isso é histórico na Umbanda, e aí obviamente que hoje em dia, com a facilidade das mídias, fica mais fácil de falar a respeito e muito mais gente fala a respeito. Mas a Umbanda se afastou da periferia, a Umbanda se afastou do mais necessitado, abrindo espaço para que as religiões que estão aí dominantes hoje, o próprio neopentecostalismo, ele tome conta da favela, tome conta dos morros, tome conta dos locais onde há menos privilégios, e eles estão inseridos nesse contexto com uma maior facilidade, aonde deveria a Umbanda estar. Né? Onde há necessidade, onde o necessitado está, a gente deveria estar lá. Né? Outro dia a gente falando sobre Umbanda nos hospitais, Umbanda nas penitenciárias, e alguns irmãos falaram, mas o cara tá preso lá é porque merece. Ok, agora, porque ele merece estar preso, quer dizer que ele não merece ser amparado espiritualmente, não merece ser cuidado, ou, de repente, uma oportunidade de melhorar, ou tentar levar os ensinamentos dos nossos guias a esses irmãos só porque eles erraram, só porque eles estão pagando. E aí a gente entra numa outra situação que é, a Umbanda não consegue entrar mais nos presídios e nas cadeias, porque essa turma que eu falei anteriormente, neopentecostalista, eles já estão lá e estão forte. E aí a gente acaba entendendo que a Umbanda não consegue chegar nesses locais porque essas religiões estão dominando lá, inclusive dentro dos morros, né? Outro dia fiz uma live aqui falando sobre o Complexo Israel, né? No Rio de Janeiro, e obviamente que o tráfico está dominado pelo neopentecostalismo, né? Outro dia vendo aí um irmão falando aí, um irmão não, desculpa, que isso não é meu irmão, cara, eu não tenho irmandade em Deus com uma pessoa que prega violência, na verdade nem tem Deus no coração uma pessoa que prega essas coisas, falando de fuzil ungido, olha que absurdo, são coisas que não têm a mínima capacidade de ser real. Aonde que Deus vai ter a capacidade de ungir ou abençoar uma prática aonde uma prática armamentista violenta aí que deturpa a sociedade de uma maneira geral. Então, é difícil acreditar que essas mesmas pessoas que compreendem, quer dizer, que querem compreender um Deus e o próprio Evangelho, eles estejam pregando esse tipo de conduta, né? Então, é bem complicado. Estamos retrocedendo, sim, Sérgio, estamos retrocedendo nos espaços das comunidades, nós estamos perdendo espaço, primeiramente porque nós não damos a cara, nós não aparecemos, depois a gente não luta socialmente, não luta politicamente pelos nossos espaços,
né? Nós não temos candidatos da nossa religião que nos represente, e quando temos, nós não apoiamos por vaidade, e aí a gente acaba perdendo esses espaços públicos. E a Umbanda tem a questão também do privilégio racial. Por mais que doa a gente falar disso, a gente tem a questão do privilégio racial na Umbanda, que isso vem lá desde o início ali da legitimação da Umbanda, daquele processo entre 2030, 2040, 2050, onde a Umbanda foi legitimada, e houve um esforço muito grande de descontinuar ou desvincular da Umbanda tudo que tinha ligação com o africanismo, né? E é por isso que hoje a gente ouve muitos irmãos falarem assim, mas Tata Tancredo, ele estava errado, porque, claro, a gente veio baseado nessa questão de que o que é Umbanda de verdade é aquilo que foi apresentado na suposta história da criação da Umbanda, e a gente não tem certeza de nada disso, né? Como eu já falei, para quem se debruça para estudar e buscar essas informações, tem muita coisa que não bate. O que acontece é que a gente tem que escolher uma fé e querer acreditar ou não. Eu escolhi acreditar na Umbanda, na verdade eu escolhi acreditar nos guias espirituais. Preto Velho, Caboclo, Exu, Boiadeiro, eu resolvi acreditar neles, porque eles já deram manifestação, já deram prova de que estão aqui para ajudar. E para mim é mais do que suficiente, não me interessa de onde veio a religião e se realmente é verdade. Agora, que existe o privilégio racial desde esse período de 1930, 50, onde se instituiu a legitimação da Umbanda, e de novo, entenda que o processo de legitimação foi importante, senão nós não estaríamos falando de Umbanda hoje, porque a Umbanda estaria sumindo, assim como estava previsto para que os outros cultos ligados à cultura afro-ameríndia foram destinados à destruição e eliminação total, por ordem governamental. Então, a legitimação foi importante, agora negar que há esse privilégio é complicado. E então, o que eu estava falando, eu vi um vídeo onde um irmão fala disso, e aí ele fala que o branco não poderia ser um bandista, e aí todo mundo se doeu, teve gente lá se ofendendo, daí ele falando do privilégio da branquitude, falando do privilégio racial, e as pessoas se ofenderam. Perfis famosos de Umbanda indo lá replicar o cara e responder, e aí, cara, a gente acaba dando força para que ele tá certo, que existe esse privilégio racial, porque as pessoas estão lá defendendo nos vídeos e nem me lembro como é que chama lá, replicar lá no TikTok, não sei como é que chama. Eles estão defendendo o puro fato e o privilégio de poder ser dirigente, sacerdote de Umbanda. Eles não estão interessados em trazer uma retratação sociocultural e entender que se errou ao longo desse tempo, inclusive a Umbanda errou, os umbandistas erraram. Ninguém está preocupado com isso, só mostra que eles também, realmente, o que o cara tem razão quando fala do equívoco que é o branco dentro da Umbanda e nos cultos de nação, e aí só dá forças para isso e o cara tá certo. Eu já me senti, hoje eu não sinto, entende? Por exemplo, de estar em espaços como a própria capoeira, eu sou graduado em capoeira, eu já me senti envergonhado de estar ali, por eu ser um homem caucasiano branco, né? Óbvio que eu tenho na minha família, né, a parte de meu pai principalmente, nós temos a herança afro-ameríndia, né? Nossa família é. Só que você olha para mim, você vê um homem caucasiano branco, e você não enxerga isso. Você não conhece minha árvore familiar, entende? Então você olha para mim e vê um homem caucasiano branco e diz: o que esse branco está fazendo no batuque ou na Umbanda, entende? Então, em algum momento eu também me senti no lugar errado. Hoje eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Por quê? Porque hoje eu não nego essas questões de que existem sim o privilégio branco dentro da Umbanda, do batuque, do candomblé, da quimbanda, existe o privilégio branco, tanto que você vê, você olha. Negar isso, desculpa, é dar as costas para a história. Enquanto a gente continua negando isso, a gente está dando margem para que
essas pessoas que nos atacam têm um total razão. Existe o privilégio branco. Existe o privilégio branco. Quer ver só? Vamos entender assim, ó, a população brasileira hoje ela é constituída de apenas 43% de pessoas brancas. A constituição da população brasileira deve ser em torno de 40%, não tenho certeza desses dados, mas deve ser em torno de 43%. E dentro dos terreiros, em qualquer um desses cultos, nos cultos de nação, na Umbanda ou na Quimbanda, nós passamos de 73%. Ou seja, percentualmente, dentro da religião, nós estamos tomando quase o dobro do percentual que nós somos no Brasil. Então, quer dizer, isso é um privilégio branco, é um privilégio racial, porque nós estamos tomando um lugar onde os outros não são aceitos. Ah, mas são aceitos, sim, são acolhimento. Não, nem todo mundo, nem todo terreiro é acolhedor, nem todo dirigente é antirracista, por exemplo. Cansei de dar depoimentos e falar de situações que eu vi, inclusive na internet, de depoimentos de dirigentes, inclusive que os nossos irmãos ainda continuam apoiando, em falas extremamente preconceituosas e racistas. Então, nem todo terreiro é antirracista e nem todo dirigente é antirracista. Então, existe o privilégio, sim, eu já dei o exemplo agora da Constituição, que é, hoje nós, nas religiões afro-brasileiras, nós somos quase 73% constituído de população de religiosos brancos. Por quê? Porque o preto não é aceito, não é bem-vindo, você querendo ou não. É por isso que eles estão nas igrejas, estão no catolicismo, estão no neopentecostalismo, estão no ateísmo, entende? Porque, de alguma maneira, eles não são aceitos. E negar isso é um grande erro. E a gente precisa achar uma maneira de voltar esse retrocesso e afastamento das comunidades, né? Parar desse negócio do terreiro ser só para atendimento interno, só para teus amigos, para tua família, para o teu círculo social. Enquanto continue assim, a gente está só contribuindo para que esse afastamento do intuito ao qual a Umbanda foi criada, ele aumente. Estamos criando um buraco, um poço, sei lá, um desfiladeiro já do que realmente qual é o propósito da religião. Estamos continuando com a elitização. Quer outro exemplo? É o discurso de prosperidade que você vê aí nas redes sociais e na Umbanda, em todos os terreiros, na grande maioria, o discurso de prosperidade, né? Que tem que ter uma vida próspera, que tem que ser próspero, que tem que ter dinheiro, né? Esse discurso de prosperidade vai muito longe do que aquelas comunidades que estão vivendo aí uma questão social bem complicada, estão margeados, eles estão longe disso. Então, quer dizer que a Umbanda não é para essas pessoas? Né? Outro exemplo, cursos que são fornecidos por vertentes, aí de R$1.000 a R$2.000 um curso de Umbanda. Para quem que são esses cursos? É para quem tem o poder, para quem tem dinheiro. E hoje você olha para o mapa social do Brasil, né? Quem tem maiores posições de status? Não são aquelas minorias, os menos favorecidos. Desculpa, tem alguma coisa errada com o discurso de Umbanda nesse formato. Jogos de búzios num valor absurdo. Quem tem possibilidade de pagar um jogo de búzio desse? Ah, mas o axé, não sei o que. Cara, dá para pagar o axé sem ter exageros. Quer dizer, a gente continua se afastando da comunidade periférica, do mais necessitado, elitizando cada vez mais a nossa religião. Mas o discurso de ancestralidade e de reconhecimento à cultura africana ou ameríndia, ela é muito forte e está sempre presente. O pessoal fala de uma maneira até muito convicta. Mas quando eu digo que nós temos o privilégio racial e que nós nos afastamos do propósito, tem gente que fica braba comigo. Inclusive, muitos irmãos viraram as costas para mim. Tanto que muitos nem voltaram a fazer live comigo, né? Então, é muito simples entender que há esse privilégio, mas quando continuar esse tipo de negacionismo,
infelizmente, meu irmão, nós só temos a chafurdar e cada vez ir mais longe e nos afastar do propósito inicial da Umbanda, que é acolhimento e atender o menos favorecido, tá? É amparar os humildes e elevar os humilhados. É isso.